Meu nome é Hans Cútalo Souza de Andrade, eu sou militar. O meu filho vai fazer 4 meses que nasceu e infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de ter contato com o bebê, não tive a oportunidade de poder escolher o nome também. O fato da guarda compartilhada abrange muita coisa que às vezes não é mencionada, é bem complexo. Não deve ser deixado de falar sobre a alienação parental, as consequências na vida de uma criança que passa por isso, porque um pai ou uma mãe que passa por essa situação, eles tentam entrar em contato, como foi o meu caso, desde o período gestacional eu tentei acompanhar, levar a médico e ver uma ultrassom, não tive oportunidade de acompanhar a ultrassonografia. Eu fiquei feliz, muito contente quando soube da gravidez, soube que eu ia ser pai, mas o meu relacionamento foi um relacionamento de pouco tempo e não deu tempo nem suficiente para que existisse um atrito entre o casal. Mas quando eu comecei a conviver com a mãe do meu filho, eu percebi que pelo comportamento dela, hoje no caso falando, isso poderia ser prejudicial, e é uma das coisas que me angustia muito, além do fato de já não estar tendo contato com o filho. Tentei dialogar de todas as maneiras possíveis por site de relacionamento, mandando telegrama, mandando mensagem de SMS. Quando era por ligação, ela sempre me desrespeitava e tal, e eu não conseguia chegar a lugar algum. E antes que eu entrasse com uma ação, porque eu fiquei na dúvida se esperava nascer, enquanto o bebê não nascesse eu não poderia entrar com uma ação, só depois de realmente, porque ainda era nascituro, né? Mas antes disso mesmo ela já entrou com alimentos gravídicos, e na primeira audiência eu comprovei sobre o que ela estava falando em relação a mim não eram verdade, as barbaridades que ela falou sobre mim, e isso deixa a pessoa muito angustiada, faz muito mal, não é só para a criança, é para o pai que passa por isso, a avó, tio, entendeu? Que querem ter contato com a criança, querem ver, querem brincar, querem educar, querem pegar no colo, curtir a criança. Isso é importante para o desenvolvimento da criança. E essa fase que a criança acaba de nascer, ela ainda não tem como filtrar as coisas, ela não sabe o que é o certo, ela não sabe o que é o errado. A criança, ela não sabe muitas coisas que acontecem, dependendo da convivência, do que está se passando em torno da criança, pode trazer traumas futuros, coisas assim, até irreversíveis, acontecimentos que possam prejudicar no desenvolvimento em relação ao estudo, as relações com os colegas no colégio, prejudicar a cabeça da criança. E da minha forma de ver, eu gostaria, desde o início, a minha intenção sempre foi constituir uma família, ter uma convivência com o pai e a mãe próxima à criança todos os dias, que é o ideal, mas não sendo possível, eu acredito que o pai e a mãe têm que se entender, têm que saber separar as coisas e conviver de forma igual. Por isso que eu sou a favor e fiquei muito feliz quando foi sancionada em dezembro a lei da guarda compartilhada. Eu ainda não tinha visto nem o bebê, como ainda não vi, que nasceu em dezembro. E estou aguardando, porque a gente tem que aguardar, a justiça demora, tem o tempo certo para acontecer as coisas. E o que eu acho o ideal, independente de distância, se o pai não mora no mesmo bairro com a mãe, é que o filho conviva 7 dias ou 15 com a mãe, depois 15 com o pai, que os dois se entendam. Se um dos dois dificultar, mesmo que não seja em relação não seja o que esteja com a guarda realmente,
isso tem que ser levado ao juiz responsável, dependendo de cada caso, e existe o psicólogo, a psicologia jurídica para poder acompanhar o estado da criança. Isso tem que ser avaliado realmente, quais as consequências desse desentendimento entre os pais na vida da criança. O pai e a mãe, eles têm os mesmos direitos, independente se do sexo ou quem gera o bebê. E a atipicidade do meu caso é porque a gente começou a ter esses problemas de eu querer acompanhar a gestação, e quem carrega o filho é a mãe. E se ela quis se distanciar e criou esse litígio, essa dificuldade de todas as maneiras possíveis, me caluniou inclusive, eu não podia forçar a nada. Eu tive que aguardar, tive que ter paciência e deixar de estar curtindo a melhor fase da vida de um filho e pedir o exame de DNA para confirmar a paternidade, embora eu tenha quase certeza que o filho é meu, e estou muito ansioso, assim como minha mãe, a minha avó, de querer ter contato com o bebê. Mas a gente não pode fazer muita coisa, né, sem ter a determinação do juiz para poder ter contato com o bebê. E o que é importante falar também em relação a isso é sobre que normalmente a guarda fica com a mãe. E pelo que eu tenho pesquisado, a aplicação não está sendo feita. A lei é recente, não tem sido aplicada em muitos casos. Eu pesquiso na internet, vejo jurisprudência, mas isso, se o pai tem interesse em ver o filho, em ter contato, em curtir o filho, em estar educando, em conviver, sair, buscar, passar o dia, o direito tem que aplicar a lei. Se está ali um direito do pai, um direito da mãe de ter contato com o filho, ver o filho crescer, estar perto, ele está buscando. Agora é diferente se a pessoa não tem interesse, assim como quem é o possuidor da guarda não tenha tanta preocupação, zelo ou sensatez do que está se passando na cabeça da criança, com o futuro da criança, de acordo com as atitudes que a pessoa está tendo. Então isso tem que ser acompanhado. É um assunto delicado, é complexo, não é simples como outros tipos de ações que não está colocando o futuro e o desenvolvimento psicológico de uma criança em risco. Isso tem que ser acompanhado com bastante atenção por um psicólogo durante a justiça. A minha opinião é essa, mas eu sou com certeza a favor da guarda compartilhada e acho que o filho tem que estar bastante tempo distribuído de forma igual, com o pai e com a mãe, que tem que se entender, criando dificuldades, tem que ser levado sempre. Se algum dos pais estiverem dificultando, tem que ser levado à justiça, porque na maioria dos casos um dos dois tem mais sensatez para poder cuidar do filho em relação ao futuro da criança e aos conselhos mesmo vindo da educação que se teve e tal. É isso.